Vou começar daquela tentativa que eu queria falar um negócio de Portugal, ainda com a presença do André, daqueles elementos. Eu tenho uma questão que é interessante, que em Portugal a associação é uma associação unificada entre enfermeiros, médicos. É aquilo, Messino, que você falou, não interessa quem está fazendo, todo mundo que faz vem junto. E o clínico dele, que ele fala, o secretário clínico, é o nosso administrativo da unidade. Eles têm um administrativo que eles chamam de administrativo clínico. E eles têm entidades juntas, então eles lutam juntos. Aquilo que ele falou no final da cultura. Enquanto que a gente aqui tem a entidade de medicina, a entidade de enfermagem, né? De odonto e tal. Isso é uma cultura interessante. Isso que eu ia chamar a atenção para ele falar um pouco sobre isso naquela hora. Agora deixa eu ajeitar aqui. Enquanto eu ia falando, foi indo, né? Bem, pessoal, eu vou trazer algumas questões aqui do Governo Federal, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção Primária, sobre o que a gente, nesse momento, está construindo em relação às intervenções junto com os municípios, que o Ministério da Saúde não faz nada sozinho, né? Ele faz junto com os municípios e junto com as secretarias estaduais, e a rede de institutos como a Fiocruz, né? E também o conjunto de universidades do país. Só uma curiosidade, por favor, levante a mão quem é estudante. E trabalhador da atenção básica? E gestores? Tem alguns gestores também? Muito bom, então já está meio a meio, né? De trabalhadores e estudantes. Bem, aqui eu trouxe para vocês um pouco do que é a nossa agenda estratégica, que a gente chama os pontos principais, aonde a gente aloca mais recursos financeiros, equipes e a nossa aposta para a organização da atenção primária no país, né? Então, o eixo central, vou trazer para vocês depois com mais calma, né? Saúde da família. O Brasil sorridente. Uma coisa também, em comparação a Portugal, Portugal não tem saúde pública odontológica, nas equipes não tem o dentista e nem nas unidades básicas de saúde. Só parte da população de lá recebe um voucher para ser atendido na iniciativa privada. Esse voucher é algumas pessoas mais carentes, ou por um critério de renda ou de idade, para receber atendimento odontológico, né? Então é comum, quando eu fui para Portugal, você vê no metrô pessoas que não têm dentes, né? Que nem nós, é muito esquisito alguém nosso, da classe média, não ter um dente assim, né? E lá é comum. Eu achei comum, isso me chamou muita atenção. E é um ganho impressionante do Brasil ter, né, as 34 mil equipes, CEL, agora o SESB e tal, e que a gente tem que lutar para aprimorar, né, essa inserção da equipe de saúde bucal dentro de todas as unidades básicas de saúde. Então, um eixo muito importante da nossa política é o Brasil sorridente. Aqui a gente retoma as EMULTs, né? Então, quando terminou as EMULTs lá em 2019, eram 5.540 EMULTs. Em fevereiro de 2019 acabou o financiamento federal. E a gente retoma o financiamento agora dos NASFs, né? Agora, para as EMULTs, a gente está no último pagamento, foram 4.300 EMULTs. Vou fazer uma propaganda que foi, acho que, uns 2 dias atrás, a coordenadora nacional do programa, que é a Olívia, ela fez um webinário sobre como é que funciona a EMULT na prática. Foi uma demanda de muita gente, acho que de vocês que trabalham diretamente, para entender assim, o que é na prática hoje o trabalho das equipes multiprofissionais. Recomendo olhar, foi um trabalho importante que a equipe construiu e já teve muita adesão, muita gente assistiu e tal, e vai produzir outras informações. Recomendo vocês, que eu não trouxe nada aqui das EMULTs, para vocês olharem esse webinário e dialogar com a equipe do Ministério que está organizando o trabalho das equipes multiprofissionais. E saiu agora um credenciamento, né, na semana passada, de novas equipes, mais 1.200 equipes, mais ou menos. Ou seja, tomara que a gente demorou aí no país em torno de 14 anos para chegar a 5.500 equipes e talvez a gente retome com em torno de 5.000 equipes agora em um período de 30 meses. É super importante, é uma resposta que o nosso modelo de atenção primária ele é multiprofissional, né? Então isso é fundamental também a gente olhar para essa questão das equipes multiprofissionais. O Mais Médicos, né? Também é uma política que a gente está reafirmando o compromisso do Ministério da Saúde. Quando a gente pega o governo, eram 13 mil médicos do programa, pensando nos 2 programas, tá? Médicos pelo Brasil e Programa Mais Médicos. Agora a gente está em torno de 26 mil médicos, ou seja, quase metade das equipes de saúde da família do Brasil tem médicos do programa de provimento. O PAC, eu também não trouxe aqui na apresentação, mas eu vou falar muito rápido, eu falei na abertura que assim, a gente está retomando o investimento em obras, então estão sendo financiadas 2.600 novas unidades básicas de saúde.
para quem é gestor ou para quem tem curiosidade, são unidades com novas plantas, são bem maiores do que a gente tinha lá em 2012. O financiamento é muito interessante, começa com 2 milhões, a menor unidade, a maior é de 5 milhões. É um investimento significativo, 3 mil novas unidades, quase 3 mil, 2.600. A gente agora está fazendo a seleção para identificar 10 mil unidades básicas que vão receber um combo de equipamentos que vão desde retinógrafo digital, eletrocardiógrafo, otoscópio digital, balança, freezer exclusivo para vacina, geladeira exclusiva para vacina, espirômetro. Então, um conjunto de 18 equipamentos para 10 mil unidades básicas, com um investimento interessante, né, de quase 2 bilhões, 1,6 bilhões. Mas a gente tem o que é importante desse investimento no equipamento? Que a gente tem uma cultura de não investir em equipamentos para o nosso serviço de unidade básica de saúde. Então, esses... Dirceu, mas 10 mil não é suficiente, mas já é muito comparado ao que a gente não tinha de recursos, a gente precisa investir muito mais em equipamentos. Vão ser 7 mil kits de telesaúde para investimento também e 800 unidades móveis odontológicas. Então, esse campo aqui quer dizer que o governo federal e o Ministério da Saúde retomam o financiamento de investimento, não só com recursos de emendas parlamentares, que que se caracterizou nos últimos anos. Então, a gente usa o que a gente chama de dinheiro de programação, dinheiro discricionário do governo federal para investimento em infraestrutura. Aqui, todo o investimento que vocês já conhecem sobre o PEC, o CISAB. Aqui, o censo, que eu vou mostrar alguns dados para vocês. Aqui, os indicadores que eram lá atrás do PEMAC, foram do Previne, e agora vai ter um conjunto de novos indicadores para a saúde da família, saúde bucal e multi. Todo o campo da promoção da saúde, alimentação saudável, atividade física. As equipes que a gente chama de equipes singulares específicas, né? Você sabe que a gente tem equipes de consultório na rua, equipes de atendimento para a população ribeirinha, unidades básicas fluviais e as equipes prisionais. Também é um investimento super importante nosso da atenção primária, a gente acredita muito nessas 4 modalidades de equipes. Agora a gente deve estar chegando a umas 1.300, considerando essas 4 modalidades de equipes. Foram quase 700 equipes implantadas nesses 27, 28 meses do governo agora. Então, a gente recoloca o tema da equidade, né, porque aí é atender quem mais precisa de fato, melhorou o financiamento e a gente está apoiando muito a organização dessas unidades. Eu estou falando algumas coisas aqui porque eu não vou falar na apresentação, tá? Daí eu estou trazendo aqui para mostrar para vocês o que nos mobiliza. E agora vocês viram também a caderneta de saúde da criança digital e a aposta do ESUS e saúde digital. Eu acho isso aqui, Liz e todo mundo que está aqui, a gente comemorou ano passado, né? Celebrou 30 anos da Estratégia de Saúde da Família. E qual é aonde o Brasil, né? Onde nós, brasileiros, com os 3 governos e a sociedade como um todo, chegou em relação à organização da atenção primária no Brasil, considerando os 30 anos de expansão do Saúde da Família. A gente começa lá em 1994, com o governo Fernando Henrique, lá atrás, inicia o agente comunitário ainda no governo Itamar Franco, né? Depois do Collor, né? Que agora está na mídia aí, que agora começa lá depois do impeachment, né? Entra o Itamar Franco, aí começa a Saúde da Família lá com o Fernando Henrique. Saúde da Família, né? Porque em 91 agente comunitário. E a gente vem crescendo aqui, e hoje a gente chega com 53.679 equipes de saúde da família. A gente tem 44 mil unidades básicas de saúde, a gente tem quase 1 milhão de profissionais na atenção primária, a gente tem 97, quase 100 mil equipes cofinanciadas pelo Ministério da Saúde, depois vou mostrar mais detalhes, 26 mil médicos, e o orçamento federal é em torno de 55 bilhões. Se uma parte, o município coloca 3, o Estado coloca bem menos recursos. Os governos estaduais colocam uma parcela pequena de recursos em atenção primária. Você pode dizer que a atenção primária brasileira quase é equivalente ao gasto do Bolsa Família. Mas por que eu trouxe esses números? Esses aqui são as equipes, né? Quando eu falo quase 100 mil equipes, né? Eu estou me referindo a... E por que também a gente fala das 99 mil equipes financiadas? Porque a gente olha todo mês lá, composição de equipe, composição de profissionais, e se essa equipe envia informações nos sistemas de informação para efeito de cumprir as regras, se está numa OBS ativa, etc., para efeito de pagamento. Claro que tem um pouco mais de equipes no país, mas o que é interessante, que a gente precisa evoluir muito ainda,
que é no fornecimento de informações estratégicas para a tomada de decisão clínica e a tomada de decisão na gestão. E olha que interessante, não sei se deu para perceber na fala do André que ele mostrou, aqueles painéis que ele mostrou que se usam lá em Portugal para o médico, enfermeira, a equipe tomar decisões, quem construiu lá em Portugal foram as entidades da categoria médica de enfermagem, passaram esses BIs, painéis, etc., para o Ministério da Saúde, ele incorpora e usa e avança, né? E a gente tem um desafio hoje, que a gente produz uma infinidade de informações, né, em relação ao uso do prontuário eletrônico público e privado, em rede, né, vamos pensar em rede da educação, RUT, telesaúde, etc., a gente tem que conseguir fornecer mais essas informações para o uso clínico diário. Mas, então, são equipe de saúde da família, equipe de saúde bucal, EMULTI, equipe prisional, ribeirinha, consultório na rua, equipe de atenção primária, os serviços especializados de saúde bucal, unidades fluviais, UON, microscopistas, CEL, laboratório de prótese, mais médicos e agente comunitário. A gente tem, o financiamento federal atinge 281 mil agentes comunitários. Nessa conta aqui eu não coloquei o laboratório de prótese, mais médicos, ACS, nem o microscopista, né? Porque isso aqui são composições de equipes. Aqui a gente chega a quase 1 milhão de trabalhadores na atenção primária. Isso por que esse dado? Porque esse dado é importante porque a gente tem que pensar em educação permanente, provimento, fixação, salário, estrutura para esse 1 milhão de trabalhadores. Opa! Aqui é do Piauí, né? Aquele negócio que eu falei antes, né? Portugal, mais ou menos, tem 1.400 unidades entre saúde da família e não saúde da família, porque tem o tradicional. Em outro modelo também, são 3 modelos que eles têm lá de atenção primária. Eles têm 10 milhões de habitantes. O Piauí tem metade da população, né, de Portugal, mais ou menos. O que chama atenção? Que a gente, digamos, que tem uma estrutura física de UBSs, né? A gente tem aqui no Piauí 1.120 UBSs e 1.396 equipes. Claro, porque tem unidades que tem mais que uma equipe. Ou seja, a gente tem uma rede muito capilarizada, com uma alta cobertura, né? Piauí, se eu não estou enganado, é a maior cobertura do país, né? Maior cobertura do país em saúde da família. Tanto que tem bem poucas equipes de atenção primária, né? Então, isso aqui nos coloca um desafio de organização, porém uma oportunidade real, porque eu já tenho uma atenção primária muito capilarizada, né? Que chega em todos os cantos do país. E quando eu estava mostrando aqueles números, é para a gente chamar a atenção para isso, de 100 mil equipes, 45 mil unidades básicas, quase 150 bilhões e 1 milhão de trabalhadores. Ou seja, todos nós aqui que gostamos muito, trabalhamos, estudamos, vivemos, né, pela atenção primária e pelo SUS, é uma das maiores políticas sociais, né, uma das maiores políticas sociais que a gente aqui está diretamente envolvido. Então, eu trouxe esses números para dar relevância e para a gente se colocar nesse desafio, né, de como é que a gente organiza um sistema para 200 milhões de habitantes, com uma atenção primária, que tem autores que falam, né, que é a trincheira mais avançada do SUS, né? Provavelmente, aonde a atenção primária chega, o agente comunitário, o serviço público, de serviço público, tá? No geral, que chega em todas as localidades do Brasil. Aqui tem do novo financiamento, eu acho que só vou trazer esse número aqui do Piauí, que é o seguinte. Aqui contém a mudança do novo modelo de financiamento, aconteceu em abril para maio de 2024, que é a nova portaria do novo modelo de financiamento. Ele privilegiou muito os estados e os municípios que têm equipe de saúde da família. O Piauí foi um deles. De um mês para o outro, eu saio de 28 milhões de transferências só para as equipes, tá? Para 39 milhões. Se eu pensar toda a atenção primária, eu acho que saiu por ano de em torno de 470 para quase 700 milhões as mudanças no modelo de financiamento. Porque como o Piauí tem uma aposta significativa no modelo, e o modelo aposta mais no saúde da família a partir de agora, Piauí teve um aumento muito significativo de recursos de um mês para o outro. Tá? E aqui ele acompanha uma cobertura agora ajustada para o novo modelo, está em torno de 93%. No estado tem 477 médicos, em 1.396 equipes. Tem poucas equipes incompletas, sem médico e enfermeiro, só 10 equipes incompletas no estado. E essa aqui é a variação dos últimos 12 meses
na implantação de equipes de saúde da família. Bem, o Ministério se organiza em relação aos recursos com financiamento para equipes, centros de especialidades odontológicas, por exemplo, programas como o Programa Saúde na Escola, incentivos como o incentivo para residência multiprofissional, né, que hoje são 3 categorias que têm incentivo, reforma de unidades, os equipamentos que eu falei para vocês, material permanente, veículos para transporte, ampliação de unidades e construção de unidades básicas. Esse é mais ou menos o modelo de financiamento de saúde da família. Que já falei, novo modelo, que assim, tinha uma crítica importante que o modelo anterior, o Previne, não privilegiava o modelo saúde da família. E nós entendemos, e todos nós, né? Para privilegiar e priorizar alguma coisa, eu tenho que botar concretamente recursos financeiros e mais equipe. Então a gente está alocando muito mais recurso no modelo saúde da família do que vinha sendo alocado antes, tá? Em torno de, na comparação mensal, dá quase 300 milhões a mais no todo, tá? Para o saúde da família, e quase 3 bilhões na comparação anual. Opa, acho que eu voltei aqui. Bem, agora como é que é o novo modelo de financiamento que tem relação com quase tudo que a gente conversou aqui? Eles são 3 componentes, um componente de equidade, um componente de acompanhamento territorial e o de qualidade. Aqui é mais ou menos a distribuição do Piauí em relação ao IED, que é o que define o número de pessoas acompanhadas, mas eu vou mostrar, esse aqui eu vou ter mostrado depois. Tem que entender primeiro o modelo. Deixa eu ver se é aqui. Aqui. O novo modelo de financiamento, ele fez um esforço para uma readequação do número de pessoas por equipe. Tá? No modelo pré-Previne, a gente trabalhava com 3.450 pessoas, mais ou menos, por equipe, como uma média para efeito do cálculo de cobertura. Tá? E orientava os municípios que podiam diminuir essa população à medida que tem uma população mais carente ou mais necessidades epidemiológicas. O Previne, vocês lembram, que colocou 67% das equipes para chegar no patamar de 4.000 pessoas por equipe. Né? Para ela conseguir todo o recurso do Ministério disponível, ela precisava cadastrar 4.000 pessoas. E depois 2.750, 2.502. Tá? Para vocês terem uma ideia, eram 670 equipes que no modelo anterior tinham como responsabilidade o cadastro de 2.000 pessoas. Eu não trouxe esse número aqui, mas vocês terem uma ideia, agora são 13.000 equipes no Brasil que têm como parâmetro 2.000 pessoas. Ou seja, aumentou muito, né? Sai de 600 para 13.000. E aqueles lá que eram quase 34.000 equipes, que tinham que ter 4.000 pessoas, elas são essas equipes aqui, agora que estão em verde. Ó. Só os municípios acima de 100.000 habitantes, que têm como parâmetro de orientação do Ministério, diminuir lá de 4.000 para 3.000 pessoas. E o país ficou desse jeito. Então, quanto menor o município, tá? Porque tem 2 efeitos quando a gente testou o modelo, o método. Municípios menores, eles têm a população mais carente, né? Usando alguns indicadores socioeconômicos, e tem alta rotatividade de profissionais, tá? Enfermeiros também. Então, tem muita rotatividade de médicos e profissionais, tem um tempo de ausência desses profissionais. Então, o nosso desafio era o quê? Esses municípios precisam ser melhor financiados e eles precisam ter menos população sob a sua responsabilidade. Olha o modelo de Portugal, 1.800 pessoas a 2.300 na Europa, tá? Então, quanto mais carente a população e menos as condições socioeconômicas são piores, mais eu demando o serviço de saúde. Então, antes do modelo 4.000 pessoas, o profissional não quer trabalhar, gera insatisfação do usuário e você não atinge bons indicadores de saúde. Então, o nosso modelo agora está tentando enfrentar esse problema para isso que eu acabei de falar, evitar sobrecarga de trabalho, oferecer mais segurança e qualidade no atendimento, melhorar a satisfação do usuário e ter melhores resultados em saúde. E, para isso, qual que é a lógica da equidade? O extrato 1, que é o municípios em amarelinho aqui no mapa, eles recebem uma equipe de saúde da família hoje R$30.000. Isso aqui é sem o agente comunitário, sem a EMULT, sem o saúde bucal, tá? Então, o modelo de saúde da família, diretamente, ele nunca foi tão remunerado como ele está sendo agora. Se uma equipe tem um médico do Mais Médicos, não muda nada. Porque eu posso ter uma equipe com o médico do Mais Médicos sem custo para o município, quando o financiamento é federal do médico. Eu posso ter o repasse para a complementação do piso de enfermagem, do técnico, do auxiliar e da enfermeira.
E ainda o município recebe por equipe R$30 mil quando ele está na faixa amarela. E assim subsequentemente. Os municípios com mais condições econômicas, eles recebem 24 mil, que são esses em mais escuro. Tá? Deixa eu ver se mais para frente é mais fácil entender. Não, agora eu vou voltar lá. Deixa eu ver. Ai. Aqui eu vou botar esse aqui. Eu vou e volto aqui. Para vocês terem uma ideia, um município daquele lá, que tem a população, precisa atender 2 mil pessoas, que é o mais carente, que era o amarelinho lá, com agente comunitário, com 6 agentes comunitários, que é a média dos municípios mais carentes. Os municípios maiores e mais ricos, eles têm, na média, menos de 5 agentes comunitários. Uma equipe com financiamento federal do Ministério da Saúde chega a R$602 mil por ano. Tá? Insisto em dizer, não está a conta do Mais Médico aí, não tem saúde bucal. Né? O que a gente vai precisa buscar no país? Depois eu vou falar isso dos dados do censo. Né? Na perspectiva do usuário e da nossa também, toda unidade básica, com o tempo, deveria ter uma equipe de saúde da família, uma equipe de saúde bucal e a vinculação de uma equipe multi. Né? Então, acho que essa é a nossa imagem, objetivo de direito social para qualquer brasileiro que procurar uma unidade básica de saúde, ter essa composição de equipe disponível, um escopo de oferta de serviço vinculado a essas equipes. Opa, não, agora não vou mostrar o censo ainda. Aqui eu vou pegar um outro tema, que é o componente de qualidade. Eu mostrei para vocês o componente equidade, tá, do fixo variável. O modelo brasileiro de variação no pagamento, ele começou com o PEMAC em 2011. Antes do PEMAC, algumas pessoas, a Adriana vai lembrar disso, algumas pessoas aqui vão lembrar disso, a gente fazia um financiamento só de dois tipos de equipe, modalidade 1 e 2. Com o PEMAC, a gente iniciou um grande programa nacional de remuneração por desempenho. O André falou um pouco sobre isso. Né? Eticamente, a gente não deveria remunerar para o profissional, né, desenvolver boas práticas, ou para fazer melhor cuidado do desenvolvimento infantil, ou fazer direito pré-natal, etc. Mas as referências, falando de evidências no mundo todo... Alguém caiu isso? Machucou? As evidências mostram que programas de remuneração por desempenho, eles não são uma bala de prata, tá? Eu ponho o programa, vai dar tudo certo. Tem que ser um conjunto de coisas para melhorar o serviço. Eu tenho que ter trabalhadores bem qualificados. Olha, no Brasil, mais ou menos, eu tenho só 18% dos médicos e 21% das enfermeiras com especialização em saúde da família. Portugal só trabalha quem tem especialização em residência. Imagina, 100% dos profissionais formais em medicina da família, comunidade, enfermeiros e médicos. Né? A nossa realidade, que a gente não entregou nesses últimos 30 anos, né, foi isso, conseguir ter legitimidade na sociedade e conseguir que todos os profissionais que trabalham na atenção primária, porque a gente acha improvável que a gente vai no cardiologista sem o cara ser especialista em cardiologia. Né? E a gente tem nas unidades básicas enfermeiros e médicos sem especialização ou residência em medicina da família, comunidade ou de enfermagem. Então, a nossa opção, e o Previne teve os indicadores, e a gente, sim, está atrelado àquela tradição de 2011, né, que era do governo Dilma, que era do governo Padilha naquele momento, de trazer o debate da remuneração variável. A gente mantém esse modelo. Então, a gente vai ter um rol de indicadores para a saúde da família, equipe de atenção primária, saúde bucal e EMULTI, vinculadas ao pagamento. O nosso modelo, diferente de Portugal, que coloca 40% na remuneração variável, o nosso coloca aqui nos indicadores 25% mais ou menos, e com o componente 2, que é o território, em torno de 25%. O que um componente de qualidade que faz remuneração variável, a literatura mostra que acontece? Eu aumento o engajamento dos profissionais e das equipes para alcançar melhores padrões de atendimento. Lembra do AMAC, que você lia junto com a equipe para pensar a reorganização, planejamento, reflexão do processo de trabalho? Então, quando eu tenho um rol de indicadores que eu gero pagamento por desempenho variável, eu tenho mais engajamento da equipe para atingir esses indicadores. Eu estimulo a contratualização, porque o gestor ele precisa dialogar com seus trabalhadores, né, para pensar melhorias no serviço, porque não depende só do trabalhador. Depende de equipamentos, estrutura, tempo, né, equipe completa. Aumenta progressivamente a qualidade das informações.
Esse é um desafio, né? Quais são as informações que envolvem o pagamento por desempenho, que são importantes, porque às vezes você pode, um efeito colateral negativo do pagamento variável, é você, o que não está no pagamento, você não faz. Né? Isso, digamos, é um efeito negativo que a gente tem que cuidar. Estimula a cultura do uso para dados, isso que a Liz trouxe o tempo todo, né? Estimula a cultura de uso de dados para decisões clínicas e ações no território. E melhora incrementalmente todos os aspectos vinculados aos indicadores, né? Que é o rol de indicadores contratualizados. No caso aqui de saúde da família, vão ter indicadores nesses grupos aqui. Acesso, integralidade, cuidado de saúde da mulher, gestante, desenvolvimento infantil, pessoa com diabetes, hipertensão e pessoa idosa. Agora eu vou trazer alguns dados do censo, explicar um pouco o que foi o censo. E também trouxe pouca coisa, por alguns motivos, também para a gente gerar um debate aqui, então a gente tem mais tempo para a gente conversar. Porque o censo, também eu vou falar aqui, que ele está em processo de finalizar a análise dos resultados, então aqui são dados ainda que a gente não tem eles de outro formato. A gente ainda vai discutir com o CONAS e com as EMES, vai fazer uma divulgação, vou falar um pouco para vocês como é isso. Eu trouxe algumas informações aqui sobre o censo. Mas o que foi o censo, né? Ele contribui para identificar as áreas prioritárias, né, os gargalos, os problemas, o que está indo bem, o que está indo mal na atenção primária. Ele está dentro de um contexto de fortalecimento da PS, da Estratégia de Saúde da Família, e faz 12 anos que a gente não tinha, só no primeiro ciclo do PEMAC, lá em 2011, que a gente fez um censo. Como foi, né? Coletou informações de todos os serviços de atenção primária. Tá? A gente colocou numa plataforma pública nossa, do Ministério da Saúde, lá, 50 mil UBSs. Alguém daqui respondeu o censo? Ah, sim, muito obrigado. Parabéns aí a todo mundo que se envolveu, acho que foi um movimento muito legal, né, muito importante. Foi uma plataforma online, né? Teve manifestação, os gestores precisavam dar anuência para a sua equipe preencher, né? Contratualizar. Foi uma parceria nossa do Ministério com a rede de pesquisadores da Abrasco, espalhados aí no Brasil inteiro, capitaneados pela professora Lídia Giovanella e professor Luiz Facchini. O CONAS e o CONASEMES foram fundamentais no censo, a OPAS e o Conselho Nacional de Saúde. O censo, pessoal, vocês que responderam sabem, eram 141 perguntas. A gente chegou, pessoal, a ter 700 perguntas, tá? Imagina a briga que foi no Ministério, porque todo mundo quer uma pergunta da sua área lá. E a gente tinha que negociar com todo mundo para calibrar as perguntas, achar as melhores perguntas. São 1.404 variáveis. Eu vou apresentar aqui uma meia dúzia, não, umas 12 mais ou menos, só informações. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? A gente está preparando cadernos temáticos, preparando formas de divulgar esses dados, e esses dados vão estar disponíveis para toda a comunidade acadêmica, que a gente chama de microdados. A gente interpreta que a disponibilização dessas informações para cada estado, cada município, é fundamental para ele pensar a reorganização e o trabalho na atenção primária. Então, essa riqueza do censo está na nossa capacidade aqui, junto com a rede de universidades do país, e usar da melhor maneira possível essas variáveis coletadas no censo, que todas as unidades básicas do Brasil responderam o censo. Aqui, né, claro, o censo serve muito para a gente no Ministério da Saúde olhar para todos e qualquer programa que a gente tem lá para aprimorar, ajustar, criar novos e pensar ações, mas para cada município, cada UBS, se estiver disponível, é fundamental. Se a gente conseguir fazer isso, a gente tem que tentar fazer isso. Então, todos responderam. A gente subiu no sistema 49 mil UBS que a gente chamava de ativas. Inativas, o município colocou as inativas, 4 mil, e a gente fez a limpeza de banco, depois fazendo vários cruzamentos com outras bases para limpar alguns serviços que não eram de atenção primária que estavam nesse banco. Então, a gente tem um banco hoje de 44.937 UBS. O censo são 15 grupos, tá? 15 dimensões. Então, com estrutura e composição, oferta de serviços, tecnologia, integração e promoção da gestão, enfim, aqui eu só trouxe 3 macro dimensões, mas são 15 dimensões. Eu vou trazer alguns resultados aqui. Aqui mostra a distribuição do serviço de atenção primária pelo país, né? Aqui dá para verificar como São Paulo, por exemplo, a região sudeste, ele concentra 30% dos estabelecimentos de atenção primária no Brasil. Aqui no Nordeste, né, a gente tem 17 mil desses estabelecimentos, então 39%, um número parecido com a região Sudeste.
que aqui eu tenho alta cobertura e também população semelhante, né, se juntar toda a população com o São Paulo, né? Aqui eu vou trazer alguns dados para iniciar o debate, é pouca coisa, mas depois a gente debater. Aqui, ó, a nossa atenção básica, ela é basicamente estatal, né? Quase toda a atenção primária, as unidades são de regime próprio, né? Tem 10% de alugadas, então em torno de 4 mil unidades alugadas, e a gente está usando esse critério de alugadas também como um critério para identificar necessidades de vazio assistencial para essas obras do parque também. Aqui já é um número novo, né, interessante, que 18% foram afetadas por algum desastre ambiental, né, algum dano, a maioria, claro, por causa do desastre, né, das inundações no Rio Grande do Sul, mas isso aqui já mostra uma outra discussão. Estou terminando. Estou terminando. Estou começando e terminando. Aqui é um dado que mostra o número de equipes de saúde de UBS com saúde da família, tá? Esse dado aqui e as equipes de atenção primária, então 27 das unidades têm equipes de atenção primária, mas acho que o dado mais interessante é esse aqui. No Nordeste, né, vocês aqui são caracterizados, eu falo nós porque eu sou de João Pessoa, estou morando agora em Brasília, mas eu também aqui sou do Nordeste. Nós aqui somos caracterizados por 1 para 1, que é uma UBS e uma equipe só da família. Tá? Então, o ganho de escala que alguns estados têm, com o maior número de equipes, para você colocar equipamento, residência, telesaúde, cabeamento, etc., torna-se mais difícil, entretanto, a capilaridade é muito grande. Então, a característica diferente do Nordeste é que ele tem UBS, 78% das UBS tem uma equipe, tá? Enquanto que o Norte 54% e a característica do Sudeste 59%. Ou seja, na mesma equipe, em São Paulo, tem mais equipes de saúde da família. Né? Estrutura. 96% das UBS contam com médico, 96% com enfermeiro, 80% com cirurgião dentista, com uma diferença aqui menor no Norte, 89% tem agentes comunitários e 28% das UBS com médicos que possuem... 28%, eu falei 18%, né? 28%. Esse dado é diferente da demografia médica, porque não é que a pessoa é titulada pela entidade médica. Ela fez uma especialização e ela está ainda tentando ser titulada. Tem uma diferença. Quando saíram os dados do censo, que tinha uma diferença de 5 mil profissionais, eu liguei lá na sociedade para entender como é que é o fluxo. E os dados batem, porque tem um número de 2, 3 mil médicos por ano que tentam fazer a titulação e não conseguem, e ele não aparece no dado, porque esse dado aqui é mais elevado do que o dado que aparece na demografia médica, que acabou de ser lançado essa semana. Aqui, então, com formação em saúde da família, 68%, enfermeiro 59% e dentista 56%. A conectividade. A média nacional de computadores por uma UBS é de 7, na região Sudeste 10, Norte 5 e Nordeste 4 computadores por unidade. 77% das UBS com todos os consultórios com computadores, sendo 68% no Norte, 72% no Nordeste. Em 7,8% das UBS não há nenhum ambiente com conexão à internet. 94% das UBS possuem acesso, 65% relatam funcionamento adequado, com piores percentuais no Norte e Nordeste. Esse é um dado interessante que o censo captou. Tem um número elevado de unidades que têm internet, mas a internet não é boa, é intermitente, não funciona direito. 31% das UBS com computadores conectados à internet, nas farmácias e nas salas do agente comunitário. Aqui, 33 farmácias e 37. Smartphone é uma média nacional baixa, né, de smartphone institucionais. Isso a gente já captou na pandemia, né? Todo mundo tem que usar o celular próprio, não tem às vezes telefone fixo e nem o celular para as equipes, e todo mundo está usando aqui o WhatsApp, né? Aqui acesso, mostrando desde 2012 a 2024, nesse período de 12 anos, né, como foi subindo a aposta lá atrás, implantar o CISAB, o PEC, com todos os problemas que a gente tem, mas a gente está gradativamente subindo, né, nessa cobertura. Local da conexão aqui também, né, recepção é o que mais aparece nos consultórios. Vou acelerando aqui, tá? Isso aqui é um dado super importante, integração na rede, agenda, acesso, que 65% das UBS utilizam agendamento com hora marcada, com maior percentual no Sudeste, 80%, e no Nordeste só metade. Agendamento de consulta da forma presencial ainda é ofertado em 93% das unidades, sendo que 49% das UBS realizam agendamento exclusivo presencial.
Isso é um grande problema, né? Metade das UBS não agenda por telefone, por e-mail, por zap, etc. Né? Aqui, agenda de consulta utilizado menos uma ferramenta, né? Isso aqui mostrando o agendamento, né? Um aplicativo ou uma aplicação. 95% das UBS reservam vagas todos os dias para atendimento à demanda espontânea. 85% oferecem modalidades em todos os turnos. A discussão da demanda programática e demanda espontânea. Comunicação na rede, o que prevalece? Aqui eu me ensino, ó. Não é o telesaúde, não é o contato telefônico, não é o prontuário compartilhado. Prontuário compartilhado, 49% das UBS com maior uso no Sul, 72%, Sudeste 57%, Norte 29% e 39% no Nordeste. O uso do telesaúde, 15% das UBS, e o WhatsApp é o que é mais utilizado para comunicação com a rede. 96% das UBS referem comunicação entre profissionais e profissionais de outros pontos. 40% das UBS refere a haver troca de informações frequentes entre os profissionais. O André não falou isso, mas Inglaterra, Canadá, etc., esses sistemas mais consolidados, esses números aqui batem 90%, 95%. O que é isso? Todo atendimento na atenção especializada, no hospital, numa policlínica, a equipe de atenção primária sabe o que foi feito lá. E o Brasil, a velha referência contra referência, a gente não avança. Então é muito difícil coordenar os processos e fazer clínica quando você não troca com os especialistas informações. E esse número, pelo que eu lembro, melhorou. O número brasileiro era bem mais baixo. Cuidado compartilhado, 41% das UBS contam com equipes multiprofissionais. Os profissionais mais comuns são psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, mas você sabe que a gama agora é grande, né, de profissionais. Reuniões regulares, ó, só 33% das... Não é possível fazer trabalho coletivo, compartilhar o cuidado, pensar boas decisões clínicas se eu não vejo as pessoas e não me reúno. Vou terminar. 33, vou terminar mesmo. E ações compartilhadas. Deixa eu ver aqui, escopo de práticas, sobre a utilização do... Isso aqui é muito legal, né? Está começando aqui agora, muito forte com o PEC, né? Avaliação multidimensional do idoso. Vou passando, tá? Saúde bucal, número de UBS com saúde bucal. Aqui o prontuário eletrônico, uso do prontuário eletrônico para atendimento odontológico, 82% das UBS com compartilhamento. Aqui é baixo, ó, 23% só, com os CELS. Ações comunitárias, 74%, devia ser mais alto, né? O Nordeste aqui é um exemplo positivo. Mobilização da comunidade, só metade das UBSs, os agentes comunitários mobilizam para o conselho local. 64% das UBS, os ACS, identificam famílias em segurança alimentar. Só 48% das UBS realizam atualmente diagnóstico comunitário, então a discussão que a gente teve antes, né, de participação popular. Né? Só 59% das UBS utilizam critérios de vulnerabilidade. Ontem a gente tinha aqui uma das pessoas mais famosas do Brasil, né? O Coelho Savassi, que faz a discussão da escala de risco, vulnerabilidade. Esse número, para a nossa natureza, com 280 mil agentes comunitários, 53 mil equipes só da família, território todo dia, a gente tinha que bater aqui os 100%. Né? Área de abrangência, estou terminando agora, está acabando mesmo. Usuário, satisfação 36%, população de rua, equidade. Só metade das UBS desenvolvem ações que envolvem equidade de gênero, orientação sexual e combate ao racismo. Só 36% das UBS possuem conselho local. Só 75%, ou muito, né? Você faz atividades de educação, de alimentação saudável. Só 30%, a evidência da atividade física para gestante como muito importante, mas só 30% oferece práticas corporais, 30%. 84% tem parcerias e promoção da saúde em 78%. Acho que era isso que acabou. Participação social, programas sociais. Obrigado, era isso. Muito obrigado.